Renato, como é que você responde ao público essa pergunta? O que é que traduz melhor a intenção de voto? As pesquisas que vocês profissionalmente fazem ou as redes sociais que tanto nos empolgam? Boa tarde, obrigado pela participação, prazer estar com vocês. Eu pensei muito nessa pergunta porque eu fui muito provocado por ela quando recebi o convite para estar aqui. E acho que hoje, se eu tivesse que responder essa pergunta, eu estudo redes sociais há mais de 10 anos e principalmente comportamento público, opinião política, comportamento de consumidor. E talvez, se eu tivesse que responder essa pergunta, eu diria que ambas têm suas limitações técnicas. Não, se eu tivesse, não, você tem que. Eu vou ter que responder essa pergunta. Eu acho que ambas têm limitações técnicas bastante expressivas que, de alguma forma, refletem até onde seus limites podem ir para a gente entender a cabeça e o comportamento do eleitor. Falando, acho que, começando pelas redes sociais, que talvez sejam as mais quentes nesse momento, que todo mundo tem mais interesse de saber se de alguma forma elas são proxies ou variáveis que nos ajudam a entender o comportamento do eleitor. Exatamente essa é a pergunta. Eu diria que sim. Eu acho que elas nos ajudam a entender hoje mais tendências, viradas, agilidades em relação a mudanças de comportamento, mas elas têm limitações do ponto de vista técnico, estatístico, matemático extremamente complexas. Eu elencaria duas como as principais. A primeira delas é a representação sociodemográfica das redes sociais. Primeiro que cada rede social tem sua natureza e sua especificidade. Algumas têm característica de classe muito diferente, outras com perspectiva etária. Então o Facebook, por exemplo, notadamente conhecido por ser uma rede mais velha, o Twitter notadamente conhecido por ser uma rede mais jovem. Essas características, por excelência, já são muito difíceis da gente falar o que em pesquisa a gente chama de amostra aleatória. Eu não tenho aleatoriedade nos dados, eu tenho uma amostra enviesada. Uma amostra enviesada gera um resultado enviesado por excelência. Então acho que essa é a primeira característica extremamente relevante. A segunda é que as pesquisas, as redes sociais, elas têm naturezas que são extremamente fáceis de serem manipuladas do ponto de vista técnico. Robô, um volume monstruoso de informação que não necessariamente precisa vir de um determinado meio, podem vir de vários meios. As mídias pagas que podem facilitar a disseminação de uma informação, que podem fazer com que eu veja essa informação 80 vezes, ou eu replique essa informação 80 vezes, eu vou ser contado 80 vezes, eu sou considerado 80 vezes nessa amostra. Então, de alguma forma, esse barulho, esse ruído que a gente encontra nas redes sociais, ele também acaba sendo muito difícil de verificação do ponto de vista de pesquisa, porque as ferramentas técnicas nos ajudam a reconhecer o que é um robô ou um comportamento de troll, né? Que são aquelas pessoas que vão falar muitas vezes o mesmo tipo de conteúdo, só que de alguma forma isso demanda tempo, demanda que a gente faça análises extremamente apuradas, a agilidade que a gente espera das redes sociais, que hoje povoam muito conteúdo, não é necessariamente a mesma agilidade do ponto de vista analítico. Então, se a gente tomar uma informação logo de saída e falar este venceu o debate, ou esse é maior do que esse, essa informação não é exatamente verdadeira. Então, acho que as limitações técnicas ainda são importantes e as pesquisas, de alguma forma, ainda refletem a natureza extremamente estatística de uma amostra, da construção demográfica. Então, na minha opinião, esse ainda é um fator que joga muito a favor das pesquisas tradicionais. As redes ainda são cheias de vieses.